Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa primeira live aberta do Alma Mater, né? O meu nome é Ronaldo, para quem não conhece. Eu sou formado em Engenharia Química pela UFRJ e depois da minha faculdade eu fiz um curso de formação especial de professores, né? Para me habilitar a dar aula de Química para ensino fundamental e médio, né? Sou casado com a Elisângela, tenho 3 filhos, né? Em breve, se Deus quiser, no mês que vem, faremos 5 anos de casados. E para quem não sabe, veio por causa dos nossos perfis pessoais, né, convidados por outras pessoas, né, pela divulgação de amigos do projeto. O Alma Mater é um grupo de pais e mães, né, que se uniram em torno do objetivo de formar, né, uma escola verdadeiramente católica aqui no bairro de Santa Cruz, né, e quem está vendo de longe, na zona oeste do Rio de Janeiro, né, onde fica o nosso bairro. E nós temos esse sonho de estabelecer uma instituição de ensino com excelência profissional, claro, né? Não é porque estamos falando de educação católica que estamos pensando apenas no lado espiritual. É excelência, sim, profissional. E, claro, muito mais importante, edificada, né, em cima da busca, né, integral, da formação integral do indivíduo em todas as suas dimensões, né, o aspecto físico, o aspecto social, mental, emocional, social e o que as pessoas esquecem, infelizmente, nos nossos dias, o aspecto espiritual, né? E nós lançamos de uma maneira pública o nosso projeto no dia 13 de abril, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Santa Cruz, onde realizamos um evento, né, aberto para a comunidade, em que vieram palestrantes da Solar Colégios, veio também, eu esqueci o nome da. Leimar. Isso, Instituto Alemão, eu lembrava que era o Davi, né? Tinha esquecido o nome do instituto, né? E foi um grande evento, né? Eu acho que a gente começou aí com o pé direito, né? A exposição do nosso projeto. E após esse momento, alguns pais buscaram se aproximar do grupo e participar das formações de pais, né? Mensalmente nós temos feito formações separadas de homens e de mulheres, né? E uma formação continuada, porque uma coisa que vai ser central, se Deus quiser, na nossa escola é a participação dos pais em todo o processo educacional. É uma coisa que a gente não vai abrir mão. Nessa educação personalizada que estamos nos propondo a passar, a participação dos pais é fundamental, né? E nesses encontros que já realizamos, podemos expor o que é a missão dos pais, né? Que muitas vezes, nos nossos dias, nos aparece de maneira turva, obnubilada por tantas vozes, né, que nos confundem, né? E diante de tantas propostas pedagógicas, de ideologias diferentes, em seguida, né, nos reunimos para conversar com os pais sobre a formação do caráter dos seus filhos, né, e da sua consciência. A gente pode expor as vias para essa formação, que é o ensino das virtudes, né, que se dá por 3 vias principais, né? A gente comentava isso durante as formações. O exemplo, né? E por isso a formação dos pais. Os pais precisam ser formados porque quem eles desejam que os seus filhos se tornem precisa ser vivido neles, né? Eles precisam viver para ter coerência. A prática dirigida, né? Que é você refazer e fazer o raciocínio do seu filho, levá-lo a conclusões, né? Eu costumo dar o exemplo de brigou na escola com um amiguinho, é você conversar, olha, como ele está se sentindo, por que foi isso, e levar o seu filho, através do diálogo, a concluir que ele deve pedir desculpas, né? Por exemplo, e o ensino direto pela palavra, ensinar mesmo o que é certo, o que é errado, no que se deve crer, no que se deve fazer. Então, de maneira brevíssima, nessas formações comentamos sobre as 4 virtudes, né, cardeais, que são a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. E eu me recordo, pelo menos na formação de homens, Tailane, que eu comentava, né, que as virtudes cardeais elas têm exatamente esse nome, porque esse
Cardeal, ele tem uma origem etimológica que quer dizer dobradiça, né? Como se você abrisse uma porta para outras virtudes que são filhas dessas quatro virtudes principais. E por que eu estou mencionando isso, né? Porque a obediência, né, o tema da nossa primeira live, é justamente uma das filhas da virtude da justiça, né? E como é que a gente define o que é a justiça? Nosso catecismo coloca lá que a justiça é justamente você dar a alguém aquilo que lhe é devido. Então, peraí, né? Se eu digo que ser justo é dar a cada um o que lhe é devido e a obediência é uma filha da justiça, então eu estou dizendo que nós temos o dever, né, de obedecer a alguém, né? Será que existe alguma autoridade por aí a quem eu tenho o dever de justiça, de dar obediência, né? E a gente vai conversar um pouco, né, sobre isso aqui. E a obediência, ela sempre foi considerada um valor fundamental, né, no mundo antigo, antes mesmo do cristianismo, né? Nas tradições religiosas em geral, não é diferente também na nossa igreja, na nossa tradição católica. E a gente, por isso, a gente está tratando dela, e, né, e a gente vê que a obediência ela é uma virtude, né? E que reflete uma submissão à vontade divina e às autoridades legítimas, né? E aqui entram os pais, e é por isso que a gente está conversando sobre isso, né? Historicamente, né, a obediência ela sempre está associada a uma sociedade que funciona bem, né? Porque está montada aí sobre uma hierarquia que é querida, desejada por Deus, né? E trazendo estabilidade, ordem e paz, né, para essa sociedade, para essa comunidade, né? No entanto, né, como a gente bem sabe, com a modernidade veio com o tempo sendo exaltada a rebeldia como virtude, né? A obediência tem passado por uma revisão crítica, né? As pessoas têm questionado a obediência, né? Inclusive na pedagogia, né? Vão surgir correntes pedagógicas que enxergam na obediência algo de negativo, né? Para a formação da criança, como se a obediência a uma ordem fosse uma causa de anulação da sua personalidade, né? É uma potencial destruidora da autonomia da criança, né? E, não obstante, a nossa doutrina católica ela vai dar uma visão totalmente diferente dessa, né? Que a obediência é algo que nos enriquece e nos encaminha para o bem. E é justamente, né, para conversar sobre a obediência que a gente está recebendo hoje, aqui a Tailane, né? Que seja bem-vinda mais uma vez, que é uma das nossas fundadoras, né, do Alma Mater, mas justiça seja feita, a Tailane não é apenas uma das fundadoras, né, porque a graça de Deus inspirou em primeiro lugar, né, o coração dela para dar início, né, a esse processo de formação da escola católica, né? E nós, né, os outros fundadores, fomos chegando com o tempo, né? Então, ela é a fundadora dos fundadores, né? E a Tailane é uma jovem mãe, né, de apenas 27 anos, né? E que transparece a autoridade, vocês vão perceber quando ela começar a falar aqui na nossa live, né? Tem uma maturidade muito consolidada, vocês vão ver, né, na própria postura, no semblante dela, uma firmeza de caráter, né? A Tailane aqui, para vocês terem conhecimento, é mãe de 3 filhos, né, também. É muito bem casada com o Rafael, é nutricionista, exerce a sua profissão, então quem precisar disso, ela também está aí, né? E ela está cursando, ao mesmo tempo, né, uma graduação em pedagogia, já em vista aí a nossa escola, né? E uma pós-graduação, ao mesmo tempo, né, em como educar crianças, né? Na educação católica, aí pelo Instituto Internacional de Educação Católica. Não bastava isso. Ela ainda exerce o after schooling, né? Não se contenta com a educação que seus filhos recebem na escola e após as horas letivas, os recebe em casa e continua os seus ensinamentos, né? E
como se não bastasse tudo isso, ela ainda consegue ter tempo para buscar fundar uma escola católica em Santa Cruz, né? Então, Tailane, vamos invocar o Espírito Santo para a gente começar a falar aí sobre a obediência, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos totalmente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Tailane, vamos começar então em cima da palavra de Deus, né? Que é a nossa fonte aí, né? De tudo, né? E o que que a gente pode começar dizendo, baseado na Sagrada Escritura, para pelo menos tentar acalmar o coração daquelas pessoas que veem na obediência algo de negativo? Bom, pessoal, mais uma vez boa noite. O Ronaldo super encheu minha bola, né? Eu tô me sentindo aqui, ó, a extraordinária. Ai de mim que não fosse a humildade. Obrigada aí pelo carinho, meu irmão. É fundamental a gente adentrar nesse tema da obediência. O Ronaldo fez colocações excelentes. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu queria falar para vocês um pouco de algo que, claro, está na Bíblia, mas também é algo filosófico, né? Algo simbólico. Na filosofia, nós temos uma parte peculiar que trabalha a simbologia, o simbolismo, né, da nossa relação com aquilo que a gente consegue compreender do universo. Nesse sentido, a obediência, gente, é algo extremamente simbólico, né? Pelo simples fato de a gente poder avaliar lá no livro do Apocalipse aquela guerra, né, de Miguel, né, Lúcifer, quando ele se negou a cumprir os planos de Deus, né? Então, na sua liberdade, ele desobedeceu o plano da criação e isso fez com que o mal entrasse, de fato, no mundo. E aí nós temos um outro fato simbólico, que é o pecado original, no qual o mal entrou na humanidade. Então, quando nós paramos para observar de uma maneira simbólica, o mal ele entra nas nossas vidas, ele também entra na nossa casa, principalmente através da desobediência. Seja a nossa desobediência já como seres formados, íntegros, mas principalmente e sobretudo nas crianças, as quais nós temos responsabilidade de educar e conduzir moralmente e também de uma maneira virtuosa. Dito isso, né, a gente pode observar também nas escrituras um episódio fundamental, que é a transformação do primeiro milagre de Jesus lá nas bodas de Caná. Né? Nós temos a figura de Nossa Senhora, mãe de Jesus, e diante daquele cenário onde não tinha mais vinho, ela percebendo tudo aquilo, né? Porque a gente que é mãe, a gente consegue estar sempre atento aos detalhes. Nossa Senhora, tendo essa docilidade, percebeu que o vinho estaria acabando e disse a Jesus, né, para que ele pudesse de fato fazer aquela transformação, sabendo ela que ele poderia. E ele disse nitidamente, né, mulher, não é a minha hora, mas, sobretudo, ele foi submisso, né, pela figura da autoridade de Maria, né? Isso é muito condizente até mesmo com o mandamento, né, de honrar pai e mãe. Então, tudo isso é muito simbólico para a gente, né? Nós poderíamos aqui nos adentrar em fatores morais, em fatores éticos, em fatores sociológicos, antropológicos, mas eu acredito que para a gente poder compreender a necessidade e dar a devida atenção à obediência, esses dois fatores são os fundamentais e os mais importantes para que nós possamos, né, conduzir e compreender melhor esse processo, certo? Então, demos aí o exemplo, né, que o mal entrou no mundo, o mal adentrou na humanidade através do pecado original, e nós temos a figura de Nossa Senhora sendo uma autoridade, ao qual Jesus, mesmo sendo Deus, era-lhe submisso. Né? E uma outra passagem também, quando a gente para avaliar a perda e o reencontro do menino Jesus, mais uma vez a palavra de Deus diz, né, que em tudo ele era submisso aos seus pais. Então isso é fundamental. Então, voltando assim um pouco no início da sua resposta, né, quando você falava da rebelião de Lúcifer, né, e também do pecado dos nossos primeiros pais, né,
que desobedeceram a única ordem que Deus tinha dado, né? Que era não comer do fruto daquela árvore. E aí a gente percebe, né, pela sua resposta, que o Criador ele foi desafiado, né? Como muitas vezes nos parece que nossos filhos fazem conosco, né? O desafio, né? E é interessante observar isso, né? Que a gente está falando sobre autoridade, é que Deus, como Criador, ele também é autor. Criador, né, é uma palavra que está intimamente ligada com autoridade, né? Ele tem autoridade porque Criador, né? E é interessante quando a gente observa nos evangelhos que Jesus falava, né? E lá diz, os evangelistas dizem, né, que reconheciam nele uma autoridade. Ele fala como se ele tivesse autoridade, né? E a autoridade aqui é o quê? Como se ele fosse o autor daquelas coisas que ele está falando, né? Quando ele fala sobre os mandamentos, né? Não está parecendo como um ministro explicando algo que vem de Deus. Está parecendo que é o próprio Deus, é o autor lá que entende, está dizendo, né? Porque ele, como criador, ele é o autor. E justamente, né? É por isso que Deus tem essa autoridade, porque ele é o criador de toda a criação, né? E aí você comentou sobre a necessidade da figura de autoridade. Você deu exemplo de Nossa Senhora e tudo, né? Que até o próprio Deus obedeceu, obedecendo também a hierarquia que ele criou, né? De colocar a mãe e o pai acima do filho, né? E baseado nisso, né? Também falando um pouco para as pessoas que têm uma certa dificuldade com a obediência, que consideram ela como algo ruim, como você pode dizer, né, para os pais, para os profissionais, todo mundo que está nos ouvindo, como diferenciar, como exercer o que é uma verdadeira autoridade, né, do que é o autoritarismo, né, que as pessoas às vezes confundem e se assustam por causa disso, né? Bom, você tocou num ponto fundamental, né? Num ponto que, inclusive, hoje em dia é muito confundido. As pessoas acham que ter autoridade é sinônimo de autoritarismo, né? Então, as pessoas, né, muitas tendem a fazer essa confusão e achar que a gente vai resolver a base de uma imponência agressiva, né? Quando, na verdade, a autoridade não é isso. Para podermos ver na prática mesmo a figura de Nossa Senhora, né? Não precisou gritar, não precisou ameaçar, não precisou utilizar de outras estratégias, mas somente a sua presença, a sua figura era uma figura de autoridade. Então, nós como pais responsáveis, nós temos duas missões principais, né? Uma é ter força de caráter e o outro é ser responsável. Então, isso já é um pressuposto da autoridade propriamente dita, né? Porque a autoridade, ela vai ser um pressuposto da obediência, como você mesmo salientou. Então, quando essa autoridade, essa imponência nossa, ela não vem acompanhada de um respeito, isso sim se torna o autoritarismo, né? Que ele vai se caracterizar pelo simples cumprimento do dever, mas não visando algo além, né? Simplesmente para que a gente possa manter a ordem, digamos assim, sabe? Um exemplo muito prático é quando a gente, por exemplo, fala assim, vai guardar os brinquedos para as crianças, né? Então vai guardar os brinquedos, tem que guardar os brinquedos, mas tá, tem que guardar os brinquedos, por que tem que guardar os brinquedos? Se a gente não começar a colocar um senso de ordem na criança desde cedo, né? Mostrar para ela que existe um tempo para cada coisa e que naquela hora é o momento de ajudar, de ser companheiro, né? De fazer as suas tarefas também, de ter responsabilidade sobre os seus brinquedos. Se a gente não começar a utilizar desses pequenos atos em casa para poder mostrar que de fato ela precisa ser obediente, mas que aquilo ali tem um sentido, né? Nós iremos começar a dar ordens por dar, sabe? Guarda o brinquedo porque a casa tem que ficar arrumada, entende? Não é só porque a casa tem que ficar arrumada, é porque a criança precisa aprender, né, algo com aquilo. E nós, como pais, né, como eu disse, das nossas duas principais missões, nós somos responsáveis por ensinar e instruir. E não utilizar desse meio, desse dia a dia nosso, para exercer o autoritarismo, né, sem que a criança compreenda, sem ter uma finalidade. Nós costumamos dizer na educação que o ato de educar sempre tem uma finalidade, sempre tem uma intencionalidade. Então, nós não podemos deixar com que
isso seja em vão. Temos que ter uma intencionalidade também. A partir do momento que a gente perde isso, que a gente perde a intencionalidade, que a gente perde o respeito, é o momento onde entra o autoritarismo. Então, essas duas coisas são coisas diferentes, tá? A figura do autoritarismo, ela está muito ligada com as pessoas mais estressadas, mais explosivas, que de fato só querem dar ordem para que as coisas fiquem neutras, para que, digamos assim, ela não tenha o saco enchido, né? Que ela fique tranquila. Está de saco cheio, quero as coisas no lugar, né? Eu vou dar as minhas ordens, enfim. Tem uma intencionalidade por trás. É aquele fato de não é tanto assim, né, guiado pelo amor, né, para atingir talvez um fim último de formar bem aquela criança, mas talvez para evitar aborrecimento, E, né? Porque eu quero ver minha televisão aqui, já dou um grito daqui de longe, né, ó, fica quieto aí. Não importa, ele uhum, pode ficar quieto, ele pode se matar lá dentro do quarto, mas desde que ele não me atrapalhe, né, tá tudo bem, exatamente, né? exato. Porque, É isso até. assim, perdão de cortar. Porque, assim, quando nós fazemos o uso da nossa autoridade, nós não devemos, né, não deveríamos fazer para o nosso bem próprio. Né? Deveríamos fazer isso, de fato, com uma intencionalidade, pensando na criança. Né? E isso, como pais, sejamos aqui bem honestos, é um desafio real, porque muitas das vezes nós queremos apenas assim, uns 5 minutinhos de silêncio, né? Nós queremos que a casa fique arrumada, que as coisas fiquem em ordem, que a louça esteja lavada, que os brinquedos estejam guardados, que as roupas estejam no lugar. Às vezes é tudo que a gente quer, assim, é uma ordem material das coisas, digamos assim, né? Então, nós não podemos ceder a todas essas nossas vontades e necessidades que as coisas estejam conforme somente a nossa vontade. Né? Nós precisamos compreender que isso precisa de fato ser um ato de amor com intencionalidade, pensando na educação como um todo. E é um processo também, né? As coisas vão acontecendo com o seu tempo. Tem que entender também a limitação das crianças, né? Em certa idade, né? E não ser aquela ordem pela ordem. O que eu estava dizendo, né? Só para concluir o raciocínio, que eu estava comentando sobre o fato de que muitas vezes os pais eles só querem não ter a sua paz ali, né? Danificada, digamos assim. Então você fica quieto lá no seu quarto, eu não me importo com o que você esteja fazendo, desde que você não me incomode, né? Não quero saber o que você está dando na escola, o que você faz com o seu amigo, isso não me importa. E hoje em dia, né, uma coisa que a gente observa é que antigamente ah, os pais e mães eles tinham um trabalho para fazer com que o seu filho entrasse em casa. Entra, chega de rua, né? E hoje em dia, porque ficava com medo das mais influências, né, na rua, com toda razão, mas hoje em dia é o contrário, né? A gente quase que tem que botar os nossos filhos para fora, porque muito por negligência, má formação, né? Não é maldade, né? Os pais estão perdendo hoje os seus filhos dentro da própria casa, dentro do próprio quarto, né? No celular, o filho está se alimentando de tudo que há de mais errado e o pai não está nem sabendo, porque não está me incomodando, né? Então, Isso que você falou muito pertinente e muito profundo, porque toca também no âmbito onde nós estamos cegos, muitas vezes, pela preguiça, sabe? Pela aquela dificuldade da gente reconhecer que a gente precisa enfrentar aquele problema também. Compreende? Porque, assim, vamos analisar como um todo a questão da exposição a telas para as crianças, né? O que você falou sobre manter as crianças em casa. É, hoje em dia a gente vê, e isso é um fato, e é uma preocupação a nível mundial, a exposição a telas para as crianças, porque nós temos desde casos comportamentais até casos neurológicos comprovando os seus danos, e daqui em diante nós teremos muito mais, porque os estudos, né, às vezes demoram 5, 10 anos, né, 15 anos para de fato ser concluído. Então nós temos grandes evidências de inúmeros malefícios que isso causa na vida das crianças, né? E quando nós começamos a fazer esse movimento de egoísmo, de eu quero exercer o meu autoritarismo, que eu não vou chamar de autoridade aqui, porque a gente já fez a distinção, mas eu quero exercer o meu autoritarismo para simplesmente ter um minuto de paz, deixar as coisas em ordem, e é isso. Então eu vou expor o meu filho à tela. Porque afinal, eu preciso fazer as minhas coisas, né? Eu preciso eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu estou cansada, eu tenho minhas tarefas para fazer, eu preciso me cuidar, enfim.
Então, tudo acaba sendo uma válvula de escape para a gente poder colocar as crianças, de fato, numa exposição a telas. Só que a gente não começa a pensar que isso, a longo prazo, não é uma educação. Você está, assim, remediando de uma maneira negativa, digamos assim, né? Porque você está querendo assim, que a criança ali fique exposta à tela para manter a calma, a tranquilidade, a paz, enfim. Então, isso causa uma desordem funcional de maneira tremenda. Pela nossa preguiça, muitas vezes, de enfrentar aquela realidade, porque, sejamos sinceros, de fato dá muito mais trabalho uma criança que não é exposta à tela, né? Porque a gente precisa viver aquele ciclo, né? De viver um pouco do tédio, da monotonia, para que a criança possa começar a redescobrir a sua criatividade, começar a utilizar os brinquedos, né? A usar o seu imaginário, enfim. Isso de fato demanda tempo e é custoso muitas vezes, mas é possível com que no ordinário da vida a criança não seja exposta e ela viva de fato uma vida como deve ser, muitas das vezes monótona, sim, muitas das vezes monótona, ajudando nas tarefas de casa, sim, desde cedo, né? Então isso é possível. E tudo isso, de fato, vai estar sendo um exercício para que a autoridade seja mantida e a obediência seja realizada. Né? E justamente como você estava comentando aí, né, do tédio. E o tédio ele é importante, né, em certa medida, porque, como você falou, estimula a criatividade da criança, porque ela vai ser obrigada a buscar uma saída para aquele tédio. Então, aquele brinquedo que você deu com tanto carinho que está lá no armário, ele não brinca, ele só tira para jogar no chão e deixar ali, ele vai ter que se esforçar, né, para criar uma historinha, um enredo ali para ele brincar. E é justamente aí que desenvolve a autonomia, né? A gente pensa que está, porque ali ele está tomando uma decisão, né, por ele mesmo e está ali buscando resolver um problema, né? Porque É, dois erros aí que a gente comete é justamente ou a gente ocupa demais as nossas crianças para que elas não tenham o tempo livre para pensar besteira e ela ficar lá com a rotina de executivo, e muitas vezes é justamente aí que a autonomia e o convívio social fica comprometido, porque ele está ali dentro de uma sala de inglês, de aula, de não sei o quê, e não interage, né? E ele, na verdade, ele perde a autonomia aí, né? Que ele está ali só como um robô, fazendo, 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 né? é. E como você comentou, né, a educação ela precisa de amor, né? E amor dá trabalho, né? Como você falou, né, de ter a finalidade do porquê que você está ensinando aquela criança que ela deve recolher o brinquedo, né? Porque você está tentando passar para ela ordem, né? Porque a ordem traz, como a gente viu, harmonia para lá, as coisas funcionam melhor, né? A ordem é importante até para a vida de fé dela, de salvação, né? Ela vai saber separar o tempo de Deus, o tempo do estudo, o tempo que ela vai cuidar da família dela no futuro, né? Então tem um objetivo, não é a ordem pela ordem. E claro, isso dá muito trabalho, né? Isso é muito trabalhoso. Por exemplo, ensinar o seu filho a pedir por favor, né? Quantas vezes você vai ter que repetir isso na sua vida, né? E assim, vai parecer que ele está te respondendo de uma maneira obrigada, né? Tá, por favor, né? Mas tem que insistir, né? Porque Exato. senão pede por favor e fica quieto, sabe, você larga de mão, né? É o E que aí, você falou, né? Da gente poder fazer, de fato, aquela metodologia onde você precisa explicar e replicar várias vezes para a criança a necessidade dela, né, fazer aquele ato bom, até que se torne, né, consolidado. Ô, Ronaldo, eu queria falar aqui um dado sobre essa questão ainda da autoridade, né? É que é muito importante que todos tenham conhecimento, porque isso é muito comprometedor a nível dos próximos anos e também principalmente para as nossas crianças. Você falava acerca, né, da parte pedagógica, no início da live, sobre como algumas teorias de fato vêm, né, comprometendo a autoridade. E isso é um fato, porque quando a gente para avaliar a educação aqui no Brasil, no ensino infantil, o que vigora de fato é a pedagogia construtivista, né? A teoria da pedagogia construtivista. Que, gente, é muito fácil de enganar, porque eles usam palavras lindas, né? Dizendo que o professor ele precisa ser um mediador, ele não precisa ser o detentor do conhecimento,
que o professor ele tem que estar ali aprendendo com a criança, que esse aprendizado ele é mútuo, ele é contínuo, enfim. Mas por trás dessa pedagogia, nós temos dados alarmantes sobre, de fato, a queda dessa hierarquia e dessa percepção de autoridade. Porque, assim, na teoria construtivista pedagógica, nós somos estimulados a fazer com que a criança pense e ache respostas para os problemas dela. Mas vamos avaliar que é uma criança que não tem intelecto, não tem cognitivo formado, ela está ali para, de fato, aprender, né? Através do exemplo, através das instruções. Então, como que uma criança dessa vai ter autonomia para pensar na melhor solução, né? É claro que existe um limite para que a criatividade seja criada, mas ela não vai saber solucionar um problema. E quando nós não respondemos às perguntas dos nossos filhos, não instruímos os nossos filhos e nos comparamos e nos rebaixamos a ele, achando que a gente pode aprender tudo com ele, isso mina a autoridade que nós deveríamos ter. E isso tem acontecido no âmbito escolar. Quando a gente para avaliar os dados em disciplinas, né, de agressões escolares, um exemplo muito básico, isso vem crescendo demasiadamente ao longo dos anos. E isso é muito alarmante, mas isso é resultado de uma teoria construtivista que visa minar a autoridade. Então, para você ver o quanto isso é comprometedor, né, que a desobediência ela não só entrou no mundo e na humanidade, mas ela vem diariamente, inclusive nas pedagogias, né, escolares que nós temos hoje. A desobediência como método, né? E a gente percebe aí pela sua resposta que, voltando, né, para aquela distinção entre autoritarismo e autoridade, que a autoridade, e ela de certo modo não, ela claramente ela está ligada à presença e à vivência do amor, né? Porque diante, né, assim, diante da autoridade legítima, agora a gente está falando aqui dos pais, né? Os pais em relação aos seus filhos, né? Eles participam de um modo, vamos dizer assim, da cocriação, talvez, né? Porque junto com Deus, porque eles ajudam, eles se colocam à disposição para gerar, né, aquelas vidas, né? E a gente viu que o criador está ligado ao autor, né? Como se a gente ajudasse na autoria, né, dos nossos filhos. Portanto, nós temos autoridade. E os pais que amam seus filhos, né, que dão para eles ordens justas, boas, que praticam essa autoridade como você está colocando, né, buscando a obediência como um ato de justiça, né, o pai que se comporta desse modo, ele tem direito, né, à obediência do seu filho, é um direito dele, né, e é um dever do seu filho obedecer a esse pai, né. E a gente vê isso no próprio Deus, né? Porque quando ele se encarna, se faz homem, ele obedece o Pai até o fim, até levar à morte, né? Porque ele sabia que daquela morte vinha a salvação da humanidade, vinha a ressurreição. Então ele obedeceu até o extremo porque o Pai tinha autoridade e estava ordenando algo bom, né? Por amor, né? E o próprio Cristo é o exemplo máximo de todas as virtudes. Então, portanto, o próprio Cristo é o exemplo máximo da obediência, né? E não só a obediência a Deus, que nós devemos, mas a obediência aos pais, como você bem citou nas bodas de Caná, né? Ele obedeceu a Nossa Senhora porque era sua mãe, né? E, bom, diante disso que a gente está vendo, de uma boa autoridade, de uma boa ordem, né? Do que é bom, do que é belo, verdadeiro, justo, a gente não pode deixar de perguntar, né? Como então que eu faço essa coisa boa, né? Como eu faço isso acontecer dentro da minha casa, né? Como eu faço para formar o caráter, as virtudes no meu filho? E dentro dela, claro, a obediência. Gente, agora chegou de fato, né, o estopim da nossa live, né? A gente veio para falar sobre isso. Então, claro que a gente vai falar sobre os 7, como nós falamos lá no início, Sim. os 7 erros comuns. Mas a gente precisa fazer uma introdução sobre a parte da educação. Sobretudo, como fazer as crianças obedecerem, né? Antes de tudo, a gente precisa entender que a obediência é um processo construtivo, né? Existem inúmeros fatores que vão estar ligados à obediência, desde a rotina da criança até a formação, a composição familiar da criança, a história da criança, enfim.
Tudo isso precisa ser levado em conta, né? Mais alguns tópicos aqui super importantes para que vocês possam ter em mente são alguns fatores, que eles podem ser fatores físicos, por exemplo, sono, né? Uma criança, quando ela está com sono, ela não vai obedecer nunca, ela vai fazer uma birra infinita, porque ela está com sono, gente. Então, assim, nós somos adultos, nós temos o domínio, ainda que às vezes em alguns seres mínimos, mas ainda temos o domínio sobre o nosso sono, porque nós temos a razão, né? Que nós não podemos fazer a birra ou simplesmente deitar e dormir, porque temos afazeres para ser cumpridos. Então, a criança ela não tem esse intelecto para compreender, certo? Então, o sono para ela é algo muito relevante, é algo muito estressante. Então, você querer, às vezes, que uma criança obedeça com o sono, isso é algo que não vai rolar, tá? É uma Hoje batalha. em dia, a gente vive uma privação de sono em crianças, é quase que uma epidemia, porque as crianças acabam dormindo muito tarde, acordando muito cedo, ou então, quando a criança não tem o hábito do sono consolidado, isso dificulta muito para que a obediência seja efetiva, porque ela vai fazer muitas birras simplesmente pelo fato dela estar com sono. Outro fator também é a fome, né? Existem pessoas grandes, adultas, que ficam, né, nervosíssimas e estressadas com fome. A criança, às vezes, não sabe manifestar ou expressar a fome. Então, ela vai fazer birra, ela vai fazer pirraça. Ela não vai querer obedecer o comando. Então, assim, vai dificultar também o processo, tá? A gente tem que estar atento a isso. O meu filho, por exemplo, quando ele chegava da escola, né, porque era um pouquinho mais novo, ele sempre chegava muito irritado, muito irritado. Eu não entendia por quê. Toda vez que eu dava o lanche para ele ficava outra criança. E aí eu falava, caramba, de fato era fome, né? Porque a partir do momento que ele comia, nossa, assim, mudava, era o doce em pessoa, né? Era transformado. E aí eu pude compreender, estar atento ao sinal de que ele chegava com fome. E quando eu solucionei esse problema, as coisas ficaram bem mais fáceis. Então eu sabia que quando ele chegasse, eu não tinha que exigir que ele fosse colocar direto a mochila no lugar, tirasse a roupa, trocasse de roupa, fosse para o banho. Eu precisei colocar o lanche antes, para que ele pudesse obedecer o meu comando, né, de maneira tranquila, sem eu ter que enfrentar um quartel-general para que ele obedecesse. Então, isso é um ponto importante. A dor, né? Claro que as crianças, às vezes, que não conseguem se comunicar verbalmente, sentem dor, vai ficar muito difícil de obediência, doença, enfim, esses fatores físicos, certo? Quando a criança também está muito entediada, né? Quando ela fica, às vezes, muito exposta a telas, boa parte do tempo, ela acaba sendo super estimulada, fica entediada depois da retirada das telas. Isso também dificulta muito, porque aumenta, né, a síncrone das sinapses neurais, então a criança acaba não conseguindo processar muitas informações do comando que você tem que dar, E tá fica certo? bastante irritado. Isso aí. O pós-desenho é irritadíssimo, né? Alguns transtornos comportamentais também, certo? Algumas crianças ainda não conseguem verbalizar e têm uma resistência, por exemplo, o TOD, né? E são um pouco mais difíceis para lidar em relação à obediência. E também o temperamento, gente. Existem alguns temperamentos que são mais desafiadores de fato, né? A reação de um colérico, por exemplo, ela é bem diferente da reação de um melancólico, né? Então, assim, você vai dar uma ordem para uma criança colérica, tem todo o jogo de cintura para você poder dar aquela ordem de maneira mais suave com que ele obedeça o comando, porque ele vai encarar aquilo como algo desafiador e ele vai querer ser autoridade na sua frente. Ele vai querer ser o líder. Isso é algo natural de uma criança colérica. Então, o temperamento influi muito, né, na obediência das crianças, certo? Então, esses são os fatores assim que podem interferir. Então, levando em conta, né? Vamos parar para pensar, uma criança que ela tem rotina, uma família que é atenta aos sinais físicos, sinais de sono, desenvolvimento, né? Sabe mais ou menos o temperamento da criança, né? Percebe as suas dificuldades, as suas limitações. É uma família que está atenta a isso. E mesmo assim, as crianças ainda estão desobedecendo, ainda está tendo quadros de birras constantes, de desobediências, de respostas, enfim, aí a gente precisa estar atento, fundamentalmente, a esses 7 pontos que nós iremos falar, tá? Quer falar alguma coisa? É assim que apareceu um comentário aqui agora, infelizmente eu esqueci o nome da pessoa porque já subiu. A pessoa ali ela tocou num ponto importante, né? Que
tudo bem, a gente consegue entender a birra de uma criança quando tem fome, quando tem sono, mas que até isso a gente, de certo modo, tem que buscar controlar, porque senão vai crescer um adulto. Não, isso com certeza, né? Entender que o seu filho está com fome porque ele chega chorando ou irritado em casa, não é aceitar tudo Sim, que ele vai te fazer, né? Tipo, vai xingar a mãe, vai bater nela porque ele está com fome, tadinho, então toma aqui o bolinho. Não, peraí, não, eu te dou, eu sei que você está com fome, mas calma lá, né? Então, é só para pontuar que a gente não está falando que é para aceitar tudo que a é. criança. Não. Não, Até porque isso vai ser muito individual relacionado à idade da criança e à maturidade da criança, né? Eu tenho um bebê de 8 meses, tenho uma criança, né? O meu do meio tem 3 anos e a minha mais velha tem 6. Então, assim, o grau de maturidade que a minha mais velha tem não é o mesmo que eu posso exigir para o meu de 3. Então, a minha mais velha, eu já começo a trabalhar nela o sentido de sacrifício, né, para ela suportar esses pequenos desconfortos. Até porque isso também forja o caráter, né, da criança. Então, assim, às vezes quando ela está com muita fome, ela fica irritada porque ela está com fome. E eu conversando com ela, ela consegue suportar essa fome de uma maneira mais tranquila. Mas eu ainda não consigo administrar isso numa criança um pouco mais nova, por exemplo, o meu do meio. É muito mais difícil pela imaturidade biológica que ele ainda tem, né? Então, assim, claro, a partir do momento que a criança tem, de fato, né, essa maturidade, digamos assim, é louvável que a gente comece a estimular esses pequenos desconfortos que faz parte da vida, gente, de todo mundo e não são porque são crianças que ficariam isentas. Até porque nós estamos educando crianças para que se tornem adultos fortes de caráter, né? Não educando crianças para que elas sejam eternamente crianças. exatamente, né? Que tenham seus impulsos o tempo todo atendidos, né? Isso, E o que exatamente. você pode comentar, né, dos aspectos que você, como mãe, né, e também os pais que estão nos ouvindo, devem apresentar, né, para levar o seu filho a querer obedecê-lo, né? Tanto no aspecto físico, moral, né, o intelectual, como você tem que ser, né? Então, falamos, né, sobre alguns fatores que podem influenciar, né, que nós precisamos estar atentos no âmbito da obediência. Agora, vamos parar para avaliar nós como adultos, quem são aquelas pessoas que nós temos respeito, né? Para aí, faz aí uma breve reflexão, você que está na live, você que está em casa, sabe? Vamos tratar aqui de um âmbito religioso. Bom, eu tenho respeito pelo meu sacerdote, né? Sim, Pela autoridade que ele me traz, pelo Santo Padre Papa, né? Por um diácono, enfim, pessoas que nós vemos que são pessoas de autoridade. Não pelo simples fato, que não é tão simples, mas extraordinário, né, deles serem uma autoridade eclesial, por exemplo, né? Mas existe também por trás um posicionamento, e é esse posicionamento que nós devemos trabalhar. São 3 aspectos, né? Vamos trabalhar aí o aspecto físico, o aspecto moral e o aspecto intelectual. Então, gente, dica prática, né? A criança, ela precisa encontrar primeiro em nós uma disposição, né, e uma constância nossa, né, uma maturidade dos pais. Então nós temos que ser firmes, constantes, né? E para isso é fundamental que nós tenhamos uma postura adequada, fisicamente falando. Então assim, nós, né, temos que nos atentar aos nossos fatores físicos, a nossa postura, né, para que nós não fiquemos o tempo todo curvada, desleixada, né? O nosso modo da vestimenta, por exemplo, interfere e influencia muito, porque arrumar-se, né, no âmbito da obediência significa estar apta para comandar, para agir. Então, assim, você arrumada todos os dias, adquirir o hábito de arrumar-se pela manhã, né, colocar uma roupa adequada, uma roupa que tenha uma coerência, né, que tenha uma modéstia, arrumar-se, né? A gente não precisa ficar com aquela cara de cansado o dia todo. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes dá preguiça, mas a gente precisa manter, né, um aspecto suave, uma face neutra, né? Evitar ficar o tempo todo ranzinza, de cara feia, fazendo bico, né? Falando ríspida. Então, tudo isso vai interferir muito no fator como a criança nos enxerga, através do aspecto físico. Então, a nossa postura
deve estar mais alongada, mais alinhada, nossa vestimenta precisa estar adequada, né? A nossa feição, principalmente para as mulheres, cabelos penteados, né? Uma leve maquiagem, com aspecto mesmo de saúde, para que nós estejamos aptas para comandar, né? Muitas das vezes, algumas mulheres que trabalham fora, elas não se queixam de ter que acordar mais cedo para arrumar-se para trabalhar fora, né? Por que que dentro de um lar, para cuidar dos nossos filhos, daquilo que é mais precioso, nós passamos boa parte do tempo desleixado, entende? Nós precisamos trabalhar um pouco esses aspectos e refletir sobre isso. E também, ainda dentro desse aspecto físico, sobre o nosso tom de voz, né? Sobre a nossa feição, principalmente, porque se você o tempo todo fala com a criança gritando, o tempo todo você fala alto, o tempo todo você fala de maneira arrogante, quando de fato você tiver que utilizar dessas estratégias por se tratar de algo verdadeiramente sério e grave, a criança não vai saber a distinção da dimensão que aquilo tem. Porque a todo tempo você fala com ela nesse tom, né? Você já Então, analisou o, o tom de voz, né, daquele momento que é necessário mais urgência, está banalizado, isso, né? exatamente, acaba sendo banalizado, porque quando for algo urgente, ela não vai entender como um comando, porque se tornou natural, sabe? Exatamente. Então, então assim, isso é super prejudicial, né? E como que a gente faz para poder mudar isso, gente? É um trabalho interior que nós, como pais, devemos estar sempre realizando, sempre nos atentando, né? Então, assim, poxa, nós temos um matrimônio, pede ajuda humildemente do cônjuge, gente. Olha, amor, eu percebi que eu preciso mudar a minha feição, eu preciso estar com uma feição mais agradável, mais sorridente, porque o tempo todo eu tô meio sisuda, meio brava, né? Eu não quero mais ser assim. Então, quando eu tiver desse jeito, me dá um toque, né? Para que eu possa mudar, porque isso é um processo que às vezes está tão enraizado em nós que a gente acaba não percebendo, sabe? Uhum. E isso interfere muito, porque uma criança que te vê o tempo todo com a cara fechada, o tempo todo gritando, o tempo todo falando, sai daí, fulano, né? Chega, vai botar um brinquedo no lugar, vai tomar seu banho. Uma criança que está o tempo todo sendo exposta a isso, ela vai, de fato, perder o senso da autoridade que os pais têm, né? Isso aí que você está comentando, né? De buscar ajuda no cônjuge, e isso é real, isso tem que acontecer, né? Eu lembro que quando a Elisângela e eu estávamos no processo, né, para nos casarmos, a gente conversava exatamente sobre isso e dizíamos, olha, eu lembro dela me pedir, se você me pegar gritando muito com as crianças, elas nem existiam ainda, né? Por favor, você me avisa, né? Você me dá um toque. Isso já estava de antemão, é necessário, né? Porque muitas vezes, né, eu até estava conversando contigo mesmo outro dia, quando a gente percebe e se descuida, a gente já está fazendo, Isso. né? Você já está gritando, aí passa um tempo gritando, caramba, eu estava gritando esse tempo todo, você nem percebeu, né? E ninguém está dizendo que isso é fácil, não é? Porque amar não é fácil, né? O amor levou nosso Senhor para a cruz, né? Tantos santos sofreram por amor, né? Então, deixar de gritar ou então acordar mais cedo para poder se arrumar, não é fácil, mas é amor, né? É um convite para você, mais uma vez, sair de si, oferecer um pequeno sacrifício, né, para o bem, né? E isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, mães de meninas, né? Eu tenho meninas, a minha mais velha é menina, ela começa a perceber também a feminilidade pelo exemplo, né? Então, assim, a importância de cuidar também do hábito da higiene. Então, ela já acorda, ela toma o banho dela, né? Ela escova o dente dela, ela se arruma. Agora ela tá tentando pentear o cabelo, fazendo penteado, né? E aí, esses dias ela perguntou, mamãe, tá bonita? Eu falei, olha, filho, eu preciso ser sincera, não tá tão bem arrumada assim, mas eu gostei muito da sua iniciativa, né? Porque você está começando a perceber que isso é importante. Então ela já fica toda boba, né? E isso vai demonstrando exemplos em outros aspectos que as crianças começam a perceber. E elas, inclusive, podem nos ajudar muito nesse processo, porque eu lembro que quando eu comecei a cair em mim, de fato, né, para que o quanto eu era muito estressada, eu dava os comandos o tempo todo em ordem, falava de maneira muito ríspida, pelo estresse mesmo do dia a dia, pela privação do sono, enfim, eu me dei conta, eu falei, caramba, eu preciso mudar isso imediatamente, né? Então, depois de uma boa confissão, uma boa análise e traçando boas estratégias, eu pedi ajuda da minha filha e falei, filha,
você me perdoa, a mamãe quer ser uma mãe melhor. Então, toda vez que eu falar de maneira mais ríspida com você, por favor, corrija a mamãe, sabe? Uhum. E em algumas ocasiões, de fato, ela, mamãe, não fala assim comigo. E aí eu caí em mim e falava, caramba, filha, realmente me desculpa, né? A mamãe tá um pouco estressada, eu não posso descontar em você. Você não tem culpa disso, né? Então, elas acabam também nos evangelizando, nos convertendo, né? Nos ajudando nesse processo de mudança, certo? Então, são É, fatores fundamentais. você tem até um exemplo bom para dar, que outro dia você me contou da questão do minutinho de silêncio, né? Quando tá irritado, né? Que a sua Sim, sim, filha então, lembrou isso, né? Numa ocasião. exato, né? Essa semana foi bem intensa, principalmente por conta da privação do sono com o meu mais novo. E eu estava assim, extremamente irritada. E eu desci as escadas já falando, por favor, guardem os brinquedos. E aí ela olhou assim, ela, mamãe, não fala assim com a gente. Você sempre fala que quando a gente está estressada, tem que ir pro cantinho e contar até três. E aí aquilo na hora me quebrou, né? Eu falei, nossa, né? Eu falei, filha, a mamãe vai contar até 1000 Né? para ver se dá uma aliviada aqui, porque tá difícil, né? Mas para você ver, ela percebeu um momento de irritação, o que significa que normalmente não é assim. Se a todo Uhum. momento fosse assim, ela não iria É uma coisa. perceber. Exato, seria uma coisa normal, né? E aí, de fato, depois eu fui e falei, me perdoa, filha, a mamãe realmente está muito cansada, está muito estressada, né? Mas eu não posso fazer com que isso acabe sendo descontado em vocês, né? E uma outra prática para a gente poder também melhorar nisso é dar afeto, dar carinho. Então, engraçado, né? Quando a gente está muito estressada, tenta utilizar a prática de começar a beijar os seus filhos, abraçar os seus filhos. Porque isso é uma coisa da neurociência, né? Você começa a liberar hormônios a nível de neurônios e aquilo começa a mudar a percepção do teu estresse. Então, você começa a liberar aí o hormônio do prazer, da alegria, do amor, e isso vai diminuindo de fato com que você, né, vai fazendo, na verdade, com que você fique menos agressiva nas palavras, menos ríspida, né? Isso ajuda bastante. As propriedades curativas. Isso é fato, né? É verdade. Bom, falamos do aspecto físico, né? Para que a criança comece a ter essa percepção de autoridade nossa. Um outro aspecto, gente, é o aspecto moral, né? O moral nosso, a nossa integridade, né? Nós, como pais, como eu disse lá no início, nós devemos, de fato, ser pessoas de caráter, pessoas justas, pessoas prudentes, pessoas fortes, né? Pessoas equilibradas, né? Através da virtude da temperança, enfim. Então, diante disso, nós precisamos trabalhar com os nossos filhos de maneira honesta. Então, a gente precisa cumprir todos os combinados que nós fazemos com as crianças, né? Certo? Isso é muito fundamental. Então, nós não podemos mentir para a criança, nem permitir que ela minta, muito menos de brincadeira e nem banalizar a mentira como se fosse só uma brincadeirinha, né? Aquela história de, na volta a mamãe compra, né? Não. Isso E não, faz você perder a credibilidade, porque a criança não vai confiar em você, entende? Poxa, na volta compra, mamãe nunca comprou. Né? Tem gente que já está com 40 anos, está esperando ainda na volta a mamãe compra, porque a mamãe nunca comprou. é, Então, nós precisamos, né, ser pessoas que falem a verdade, que vivam a verdade, que prezem a verdade. Isso é bom porque vai estimular a criança, né? A gente também não pode falar assim, eu vou contar, vou falar que vou comprar só para ela parar e não fazer show no mercado. Né? Não, olha, filha, hoje não vai dar para comprar isso, certo? Da próxima vez que nós vamos no mercado, né? Quem sabe a mamãe pode comprar talvez o biscoito que você quer, o presente que você quer, né? Precisa trabalhar com honestidade. Esse, dentro do aspecto moral, é o papel mais fundamental que nós temos, certo? E um outro aspecto é o intelectual. Então, assim, nós precisamos estudar, né? Ler em voz alta para as crianças é um fator muito bom que contribui muito para a autoridade dos pais. Né? Ler para as crianças e ler intencionalmente perto das crianças. Porque a partir do momento que o livro ele traz muito isso do intelecto, né? Então, a partir do momento que a gente expõe isso para a criança, diante principalmente de um mundo onde a gente vê pessoas ao tempo todo com a tela do telefone, né, no rosto, na face, quando a gente pega um livro, a gente demonstra uma figura de autoridade, né? E isso para as crianças tem uma percepção muito positiva, muito intelectual e pode se tornar também uma memória afetiva, para que mais para frente ela tome gosto por isso, né? Ela tenha essa referência.
Então, são três aspectos que nós devemos nos atentar para nos tornar uma pessoa de autoridade. Aspectos físicos, morais e intelectuais, certo? E aí, com isso, aí de fato a gente vai começar a se tornar uma pessoa, né, que está apta para comandar, que está apta para agir e para ser respeitada. A gente acaba se tornando, e a gente tem que se tornar um modelo, né? Que o nosso filho, ele deseja, né? Parecer conosco. E como você falou aí da questão da leitura, por exemplo, né? Eu acho que é uma reclamação, às vezes, dos pais. Ah, meu filho não gosta de ler, não quer saber de livro. Mas você quer, né? Você mostrou esse amor para ele, né? Eu lembro, o pequenininho, meu pai já falecido, eu lembro dele lendo, tendo vários livros em casa. Então, acho que isso aqui foi natural, né? É uma coisa que aconteceu, não foi forçado, porque eu tive um pai, né, que ele tinha esse amor pela leitura. E como você comentou, de ler perto da criança, não necessariamente ler para a criança, né? Você mesmo lê o seu livro de adulto, né? Claro que, né, dentro do que é bom ali, para perto da criança, isso é ótimo. O Tolkien, que é o famoso por ser autor do Senhor dos Anéis, ele já Uhum. dizia, né, que ele achava meio absurdo quando alguns especialistas vinham e diziam sobre livros próprios para a idade, né, com vocabulário acessível, etc., porque ele discordava, ele achava que a criança ela tinha sempre que entrar em contato com algo que tivesse um vocabulário superior, porque só assim ela pode avançar. Então, justamente ela ouvindo um vocabulário um pouco mais enriquecedor a partir dessa leitura, que ela vai enriquecer o dela, né? Então, não só lendo coisa de criancinha para sempre. Exato. E como você falou que a gente vai comentar sobre os erros, e a gente estava dizendo que não é fácil, né? São Paulo mesmo já dizia, né, nas suas cartas, que eu não faço o bem que eu quero, mas acabo fazendo o mal que não quero, porque a vida é difícil, né? Então, já que a gente acaba fazendo o mal que não quer, né, quais são os principais males, né, que a gente comete nesse caminho querendo fazer o certo, né? Então, um dos principais erros, que é muito comum, interfere muito, é falar de longe. Gente, quando a gente vai dar uma ordem para a criança, não adianta a gente estar lá na cozinha, a criança no quarto, e a gente falar assim, fulano, vai tomar banho. Isso não funciona, né? Falar de longe não funciona, porque você vai perder totalmente o contato com a criança, você vai estar dando a ordem de longe, e aquilo para ela, às vezes, não vai nem soar como uma ordem, né? Vai soar como um chamamento. Então, o fato da gente falar de longe dificulta muito a criança obedecer, porque muitas das vezes ela não vai compreender esse comando, né? Então, assim, gente, vamos evitar e nos policiar ao máximo. Quando tiver que dar uma ordem para a criança, você chega perto da criança, né? Se possível, você abaixa o tom, olha nos olhos dela e fala: filho, é hora de tomar banho. Vai para o banheiro, toma o seu banho, né? Um exemplo. Ou então, filho, é hora de comer, né? Isso é fundamental. A ordem precisa ser clara e ela precisa ser dada de perto, porque é uma ordem, certo? E pegando esse gancho, o segundo ponto, que tem muito a ver com isso, é dar a ordem em forma de pergunta. Então, assim, vamos lá. Filho, vamos jantar? Sim, A sim. pessoa fala, não, não, porque assim, para ela é uma pergunta, não é uma ordem. Segurança, né? Filho, vamos guardar os brinquedos? Não, eu não quero guardar o brinquedo. Ela tem todo o direito, está fazendo uma pergunta. Então, assim, para que a ordem ela de fato seja efetiva, ela não pode ser dada em forma de pergunta. Você precisa falar, está na hora de guardar os brinquedos, né? Uhum. Vem, eu te ajudo, então, né, vai organizar os seus brinquedos, é uma ordem e ponto, né? Não ficar perguntando para a criança, porque de fato, gente, não é assim, não é deboche muitas vezes, é porque as crianças não compreendem isso como uma ordem, É só o compreendem pé da sim letra. como. Você deu uma opção para a criança, né? Ela levou o pé da letra. Sim, exatamente. É, O terceiro ponto é dar deveres e ordens, comandos, de maneira geral, que são impossíveis de ser seguidos naquele momento, né? Vamos lá, às vezes assim, né? Vamos dar um exemplo aqui, tá todo mundo numa festa, as crianças brincando no pula-pula, né? E aí você fala, fulano, desce para tirar uma foto. Gente, não tem Né?
cabimento. Não vai rolar. A criança está super animada, ela está brincando, está se divertindo, está empolgada, né? Você também tem que ter a questão de ser maleável para compreender o estado da criança. Poxa, ela não vai querer sair, ela vai resistir por conta de uma foto, né? Ou então, por exemplo, sai, tá na hora de comer. Sim. Gente, quando a criança está brincando, ela de fato perde o tino, ela não quer comer, ela não quer fazer nada, ela só quer brincar, né? Então, você dar um comando, às vezes, nessas ocasiões, vai te gerar um pouco mais de estresse e isso vai minar a tua autoridade, porque você está dando um comando que, assim, vai ser inviável, impossível de ser seguido naquele momento, né? Se de fato tiver que ser seguido, vai demandar um desgaste muito grande, uma pirraça muito grande, enfim. Então, a gente precisa ter em mente, claro, que sim, nós podemos ser flexíveis algumas vezes, né? Quando não se trata, claro, de algo moral, de algo muito grave, nós podemos muitas vezes deixar o banho, né, para os 30 minutos mais tarde, né? Deixar a janta 30 minutos mais tarde, 1 hora mais tarde, para que a criança também possa ter o momento dela, né? Isso é fundamental. Então, vamos refletir, não vamos deixar com que a nossa autoridade seja jogada aos porcos, né? Não deixe essa pérola sendo jogada aos porcos. Se você vê que aquele comando ali, que a criança não vai querer parar de brincar naquela hora, né? Ou então que vai ser um comando difícil de ser seguido, repense antes de dar a ordem para não perder a autoridade, tá certo? Então, assim, primeiro avalie, né? Avalie o quadro, veja se de fato não é só um autoritarismo por querer que a ordem seja cumprida para manter, né, a paz, a tranquilidade, né? Se for isso, repense, né, e ceda um pouquinho algumas vezes, né, para a gente poder deixar as coisas mais leves. Como você colocou o exemplo com o seu próprio filho, que ele chegava irritado do colégio, você percebeu que era fome. Então, naquele momento que ele chega do colégio com fome, você não tem como dar uma ordem do tipo, vai arrumar o seu quarto. Você está pedindo uma guerra, né? Você Exatamente. entendeu, né? Eu entendi, exato. Não dava, ele chegava muito irritado, era tudo uma manha, né? Uhum. Pelo simples fato da fome. Então, assim, a gente também tem que estar utilizando a inteligência, né? As percepções, o olhar atento aos nossos filhos. Isso ajuda muito, né? O quarto passo é ficar o tempo todo dando ordem, né? Gente, é claro que como pais nós temos, às vezes, que falar 100 vezes a mesma coisa até a criança aprender. Isso é um fato, né? Isso a gente está instruindo a criança. Agora, a gente ficar o tempo todo dando ordem, né? Quem vive com criança o tempo todo em casa consegue perceber essa diferença, né? De você estar instruindo e tendo que falar a mesma coisa o tempo todo e estar dando ordem o tempo todo por dar. Então, assim, é ordem pequena, vai almoçar, vai tomar seu banho, vai escovar seu dente, né? Vai limpar a casa, vai fazer isso, enfim. Seja o que você tiver que fazer com a criança, se você ficar o tempo todo dando ordem. E isso é extremamente chato, né? Para pensar nos chefes, Pois você tendo um chefe assim o tempo todo com você, dando ordem o tempo todo. E isso, a ordem o tempo todo sendo dada, geralmente ela está associada com aquela pessoa com a cara fechada, sisuda, ranzinza, né? Que fala grosso, que fala áspero o tempo todo. Então, assim, isso geralmente está atrelado a isso. Então, não dá, né? A gente precisa escolher as batalhas que a gente vai enfrentar. Vamos lá. Para o âmbito familiar funcionar, a nível de autoridade, a gente precisa ter três aspectos, né? A gente precisa ter as regras da casa. Então, as regras, elas são os nossos valores inegociáveis, né? Por exemplo, nós não batemos em ninguém em casa, né? Não batemos nos irmãos em casa. Então, isso é inegociável. Toda vez que acontecer um episódio desse, você vai ter que comprar essa briga, meu irmão. Não tem jeito. Né? Você vai ter que tomar e dar uma intervenção. Essa é a sua batalha, exatamente. Isso é uma regra da casa. Isso é inviolável, né? Então, toda vez que acontecer, é uma briga que você vai ter que comprar. Agora, o combinado, ele pode ser flexibilizado. Por exemplo, hora do banho, hora da refeição, né? São coisas que, assim, a gente pode flexibilizar. A gente pode alterar um pouco aí os horários de vez em quando, enfim, né? São coisas que não são a nível moral, né? Não vai causar um dano, né? Enfim. E a gente tem os conselhos. Os conselhos são dispensáveis. Por exemplo, olha, para você tomar banho, você tem que começar a lavar a cabeça primeiro, depois passar o sabonete.
né? Isso é um conselho, né? Não tem nada cientificamente comprovado que precisa ser dessa forma, moralmente Uhum. que precisa ser dessa forma, né? Enfim, é o modo como a gente faz as coisas. Então, você pode dar um conselho, filho, bota o prato mais perto de você para não sujar a mesa, né? É um conselho. Não adianta você querer ficar brigando o tempo todo por causa disso, né? Bota o prato, eu falei que tem que botar o prato perto, vai fazer sujeira. Entende? Como a gente precisa escolher as batalhas que a gente vai pegar para que as coisas também não fiquem pesadas na maternidade, na paternidade. A gente precisa viver em harmonia, viver em ordem. E ficar o tempo todo nesse sentido de dar ordem, de dar ordem. Isso, gente, faz com que a nossa vida se torne um fardo, né? É, E importante. nós precisamos ter muita cautela quanto a isso, para não sair aí com um peso nas costas, querendo fugir, né, da nossa missão por conta desse cansaço, dessa exaustão, tá? Um quinto ponto que faz com que as crianças percam a autoridade, não nos veja como autoridade, é gritar e falar alto, né? Nós precisamos moderar muito o nosso tom de voz, né, para que a gente possa falar sempre de maneira serena, tranquila, inclusive nos momentos onde nós precisamos corrigir as crianças. Porque se a gente toma uma atitude impulsiva e de maneira estressada, de maneira enérgica demais, negativamente falando, em algumas crianças, isso assusta as crianças. E isso não é uma autoridade, é um autoritarismo, né? Sim. Soa muito ruim para as crianças, principalmente. Quando você dá uma ordem para elas, né, e você vai corrigir de maneira gritando com elas. Isso é muito ruim, né? Gente, eu sempre costumo fazer aquela analogia do seguinte, né? Quando nós recebemos visita em casa, muitas das vezes, a gente se arruma, a gente limpa a nossa casa, a gente fala da melhor forma possível, né? Mais doce possível. Se o filho da sua visita faz bagunça, não, tudo bem, não tem problema não. Se o filho da sua visita suja, não, fique tranquilo que depois eu limpo, sabe? Tudo isso. Por que com os nossos filhos a gente não exerce essa mesma paciência, essa mesma Uhum. prudência de começar a refletir e tratá-los de maneira coerente, de maneira respeitosa? Nós não precisamos ficar o tempo todo gritando com os nossos filhos, falando alto com os nossos filhos, né? Por isso que, sendo bem sincera, que cá entre nós, às vezes os vizinhos acabam comentando da gente, porque a gente está o tempo todo gritando com os nossos filhos, né? De um cômodo para o outro. Vai botar roupa, vai comer os brinquedos, vai comer, enfim. Dando as ordens, além de dar a ordem de longe, dá a ordem gritando o Uhum. tempo todo. E aí todo mundo escuta o que está acontecendo dentro da sua casa, porque o tom de voz é sempre no alto. Então isso faz, de fato, perder, tirar, na verdade, a nossa autoridade, né? E também o nosso autocontrole, porque uma pessoa que está equilibrada, né? Digamos assim, não a nível físico, mas a nível mental, ela consegue manter o tom de voz. Então, Uhum. principalmente diante das crises de birra, que as crianças precisam encontrar em nós uma estabilidade, né? Mas também no dia a dia, no ordinário, até mesmo em casos mais graves. Então, assim, se o meu filho comete viola a regra da casa, por exemplo, ele bateu na irmã, eu não vou chegar lá falando, você não pode bater na sua irmã, né? Não, eu vou chegar e vou falar de uma maneira séria. Aí sim eu tenho que fechar a minha cara para que ele veja a minha feição séria, né? Fale um pouco mais, menos afável, de uma maneira mais grossa, mais incisiva, mas eu não preciso gritar para isso, né? Eu mudo o meu tom de voz. Antigamente era muito comum dos pais educarem os seus filhos só pelo modo de olhar. Então, quando a gente olhava assim para a criança, aquele olhar 43, né? Olhava a criança meio que já mudava até de postura, que ela sabia que tinha alguma coisa errada, né? E é exatamente isso, né? Se a gente seguir os passos anteriores de uma afeição mais neutra, né? Enfim, quando chegar no momento da gente ter que corrigir, dar ordem, isso não vai ser um problema, porque o fato da gente falar mais firme, né? Ainda falando sereno, mas de um tom mais firme, vai ser suficiente. E a gente não vai precisar ficar gritando o tempo todo, tá? Nem falando alto. Então, assim, mais uma vez, os filhos ajudam nesse processo, porque se você pedir ajuda, né? Filho, olha, a mamãe está percebendo que está falando muito alto, né? Vamos começar a falar um pouquinho mais baixo, vamos diminuir o tom,
Então eu costumo, né, costumava fazer muito com as crianças, né? Olha, enrola, enrola, vamos falando mais baixinho, diminuindo o tom de voz, né? Gradativamente você fazendo esse exercício na sua casa, né? O tom vai mudar, claro, e as coisas vão ficar bem mais serenas, né? Claro, pegando esse gancho aí, né, do gritar, do silêncio, a nossa casa ela também precisa ter os respiros. Não precisa ser uma casa hipermediática, onde a TV fica ligada para os mosquitos, o rádio fica tocando música, né? E tem barulho de tudo o tempo todo. É barulho do violão da criança, é barulho da panela batendo, é barulho da TV ligada. Então, assim, vamos tentar também, né, manter a neutralidade, a saúde e a sanidade mental e tentar manter um nível adequado de serenidade, de tom mais baixo. Isso também favorece muito para que a gente não fique estressado e não caia na tentação de gritar o tempo todo, né? Sexto ponto, nós vamos falar sete. Sexto ponto é chamar o filho de desobediente. Essa parte, na verdade, é uma rotulação que a gente faz, né? Gente, as crianças, elas têm em nós, assim, uma segurança muito grande, né? Deveria ter dos seus pais. Então, ela acredita muito em nós. Ela deposita tudo que ela é e tudo que ela tem em nós. Então, tudo aquilo que a gente fala para as crianças tem um peso como verdade muito grande. Quando a gente fala o tempo todo que a criança é desobediente, aquilo fica como um mantra na criança. Ela, de fato, começa a se justificar em tudo, porque, na verdade, o meu pai fala que eu sou desobediente. Então, ela começa a Você acreditar naquela verdade. você cristaliza uma noção no coração dela e ela acaba se acostumando, né, àquilo. Às Exatamente. vezes ela nem é, mas agora ela vai ser porque não, eu sou isso, meu pai já me disse, né? Exatamente. É igual, entra aí também a questão da comparação. Falar que o filho é feio, ó, isso é feio, você tá feio, você é feio, né? Olha, o seu irmão não é assim, você é feio por isso. Uhum. Tudo isso, né? Isso tem um peso muito grande para as crianças, né? Nós precisamos ter muita prudência, e muita sabedoria para utilizar essas palavras, porque elas tomam isso como uma verdade. Então a gente não pode rotular os nossos filhos, gente. É uma maldição, né? Parando para ver, assim, principalmente a nível espiritual, isso é uma maldição. O Uhum. poder da bênção e o poder da maldição de um pai que profere sobre um filho, isso é muito grande. Uhum. Então, assim, o que eu sugiro? Quando a gente se depara com algumas situações que precisam ser corrigidas, que a gente precisa demonstrar o quanto isso é ruim para a criança, né? A gente pode falar, olha, meu filho, você é uma criança linda, mas o seu comportamento está feio, as suas atitudes estão feias. As suas atitudes são atitudes desobedientes. Não falar para ela, você é desobediente, sabe? É muito diferente de você proferir, dizer que ela é aquilo, do que ela está tomando atitudes daquele gênero, daquele tipo, né? Isso é muito diferente. Então, a gente precisa estar atento a isso para não ficar o tempo todo rotulando as crianças, né? Seja de desobedientes, seja de teimosas, seja de mentirosas, né? Sim. Principalmente com a mentira, né? Ah, você é mentiroso, né? Isso gera uma quebra de confiança terrível, né? Entre a mãe e o filho, entre o pai e a filha, enfim, uma falta de confiança. Então, isso causa danos, né, muito difíceis de ser controlados e convertidos mais para frente, certo? Então, a gente precisa, como a Tati bem falou, né, dar nome às ações, né? Não ficar rotulando as crianças. Perfeito, Tati, exatamente isso, certo? E o último ponto, gente, é assim, esquecer o time da criança. O que seria isso? Bom, as crianças, elas têm um tempo, né? E quando a gente fala, né, do time da criança e a gente vai fazer isso para o nosso dia a dia, a gente para pensar, geralmente a gente costuma fazer tudo na correria, né? Então, assim, olha, eu preciso acordar, eu preciso fazer as coisas correndo, então, olha, você já acorda, você vai tomar seu banho, se arruma para a escola, tem que te levar para a escola, porque senão eu vou pegar trânsito, vou te deixar lá, volto correndo para casa, enfim. Essa correria, né, a gente perdeu o time da criança, isso prejudica muito a questão da obediência e da nossa autoridade. E Uhum. eu vou dar um exemplo, né, e um testemunho próprio meu há um tempo atrás, que as crianças estudam de manhã e
sempre costumava acordar bem antes, né, para ter também o meu momento, né, me arrumar, enfim, fazer minhas orações com calma. Só que estava muito cansativo para mim por conta da chegada de um bebê novo. Então, eu não Uhum. estava dormindo bem, enfim, né? Aquele período de adaptação que muitas mães, né, passam e muitos pais também. Então, eu estava deixando para acordar muito em cima da hora e aquilo gerava uma tensão muito grande, porque tinha que dar banho, tinha que arrumar as crianças, tinha que dar o café da manhã, preparar o café da manhã, né? E o mais novo de colo chorando, e o outro com fome, e o outro com sono. Então, assim, acabava virando um caos. Perdi o time total da criança, porque elas precisam fazer as coisas no tempo delas também. Elas não são como nós, né? Que faz tudo muito ágil. A gente tem que entender que elas têm uma limitação física. Elas não botam a roupa tão rápido quanto nós botamos, né? Então, quando a gente perde esse time e a gente começa a fazer tudo correndo, isso vira uma bola de neve, porque a gente fica muito estressado e, assim, tende a cair também nos outros erros da obediência que nós falamos. Você vai gritar, né? Você vai acabar falando de longe, dar o comando de longe, enfim, isso vai somar tudo. Então, assim, perder o time, né? Isso é muito importante. A gente tem que começar a trabalhar o tempo da criança, né? Seja o tempo de comer, porque assim, se você faz tudo correndo, tudo às pressas, bora, 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 come rápido, né? Já tá na hora da escola, vai se atrasar, olha a condução, a gente vai pegar trânsito, não vai chegar a tempo, vai perder a aula. Então, tudo isso interfere muito. A gente tem que estar atento a isso, né? Para não. Então, são essas 7 dicas que eu tinha para trazer, assim, né, gente? E isso é baseado também numa experiência prática, numa vivência prática, né? Numa vivência de que já passou pelo processo de melhorar isso tudo e continuo passando, vou continuar até o meu último dia de vida, né? E também, né, baseado em tudo aquilo que a igreja nos orienta como papel de pais, né, como a nossa missão, como devemos instruir os nossos filhos, né? Então, tudo isso tem um fundamento, o fundamento de que é fundamental que as crianças comecem a desenvolver essas virtudes, principalmente a virtude da obediência, né? Tem alguns santos que sempre dizem e repetem que quem obedece nunca erra, né? Então, quando nós estimulamos os nossos filhos a obedecerem, ensinamos eles a viverem esse processo da obediência, da submissão, eles certamente tornar-se-ão filhos, né, e homens maduros, mulheres maduras de caráter. Então, eu sugiro que todo mundo possa refletir nesses 7 erros para que a gente possa colocar em prática nos âmbitos que nos competem. Então, vamos lá. O primeiro erro, falar de longe. O segundo, dar o comando em forma de pergunta. O terceiro, dar o comando impossível de ser cumprido nesse momento. O quarto, ficar dando ordens o tempo todo. O quinto, gritar e falar alto. O sexto, chamar o filho de desobediente, rotular o filho. E o sétimo, esquecer o time da criança, certo? Esses são os nossos principais erros que acontecem assim no mais natural e ordinário do cotidiano, né? Se você se identificou com alguns, eu peço que possa aí colocar nos comentários para que nós não nos sintamos sozinhos nessa, certo? Pois é. Se você se identificou com todos também, não tem nada de anormal, porque isso aqui é como se fosse para todos nós, né? Todos esses são a situação para todos nós, né? Isso. Se você está em todos, não, fique tranquilo que assim tem Isso é solução, normal. né? Fique tranquilo. Você não é normal, exatamente. Então, assim, para fechar, né? A gente coisas que ficaram muito claras, né? Para quem tem medo da obediência, por exemplo, que não é submissão pela submissão, né? É o respeito e o reconhecimento de uma ordem, de uma hierarquia desejada, querida por Deus, né? Para ser vivida no amor, né? A nossa adesão à obediência, nós adultos também, à autoridade eclesiástica, aos nossos superiores, no trabalho, na família, é um caminho de santidade, né? É um caminho de crescimento, de sabedoria, porque a gente reconhece na humildade que aquela determinada pessoa ela é realmente melhor do que eu naquela situação e ela pode me ensinar alguma coisa, né? Exato. E
quando a gente aprende com ela, né, e a gente enxerga a verdade naquilo que ela está dizendo, já tem uma frase que eu não sei quem disse, que uma verdade conhecida, né, eu acho que é uma verdade obedecida, uma questão dessa, né? Porque se você ouve aquilo que você reconhece como verdade, você decide que não vai obedecer, você está conscientemente decidindo viver mentira, né? E eu acho que ninguém vai querer uma coisa dessas para si, né? Então, e a obediência, elas são vias de crescimento e de santidade, né? A autonomia que a gente quer que aconteça com o nosso filho, hoje ela é erroneamente exaltada de um modo errado, exagerado, né? Do mesmo modo que muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem, né? Então a autonomia vira uma desculpa para você fazer qualquer coisa, e quando a gente entende a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, a gente entende que é submissão ao amor, né? E a verdade, a Deus e aquilo que é certo, porque o certo e a verdade eles existem, né? Não são coisas relativas. A gente tem que parar com essa ideia de que cada um tem a sua verdade, porque isso aí é uma mentira Terrível. que danifica a nossa. Assim, não tem como você repetir isso de que cada um tem a sua verdade e viver bem, né? Não é assim que funciona, né? Não é a realidade. E como a Tailane frisou bem, a gente, para ser obedecido, a gente tem que ter autoridade, e que não é autoritarismo. A gente tem que combater implorando a graça de Deus nesse caminho, né? Porque não é sozinho que a gente faz uma coisa dessas, para nos tornarmos respeitáveis, né? Modelos para os nossos filhos, né? Porque muitas vezes, através desses erros que a Tailane muito bem colocou, somos nós que destruímos a nossa autoridade, que é natural. A criança, ela nasce entendendo que o pai e a mãe são figuras de autoridade, ela deseja inconscientemente te obedecer. Mas é você que muitas vezes, através da maneira como você vive, que faz com que aquela criança tenha horror em Exato, te obedecer, né? exatamente. Então, a gente tem que batalhar, lutar, né? Confiar e pedir a graça de Deus, né? Para que a gente chegue lá. E eu gostaria de agradecer a todos, né, que nos acompanharam até agora, informar que a gente vai dar uma editada aqui, né? Eu não esperava essa questão do tempo, da limitação, então, antes de colocar o nosso vídeo e inaugurar o canal no YouTube, eu vou ter que ter um trabalho de edição para unir as duas partes, né? Mas dizer que essa live ela vai ficar disponível, a gente vai preparar um canal no YouTube para colocar lá tudo direitinho, né? A gente passou da hora do Instagram, isso é um indicativo de que o tempo está apertado para todo mundo. Então a gente vai abrir também uma caixinha de perguntas, vocês fiquem tranquilos, vocês vão entrar em diálogo conosco, não é só para ficar ouvindo. Então a gente vai posteriormente abrir uma caixinha de perguntas para que vocês possam dar continuidade, né, ao tema da nossa live. E por último dizer que a gente está aí com uma rifa aberta, né? Você pode adquirir o seu número com qualquer um dos membros do Alma Mater. Eu esqueci o valor da rifa, Tailândia. Eu não sei, Sim, é R$ 5. E a pessoa está concorrendo aí a um prêmio de R$ 200, né? E a gente entrega, né? No dia lá do 13 de abril, para preparar o evento, a gente fez uma rifa de um ventilador, né? E eu cruzei de Santa Cruz a Niterói, a gente entregou, né? Para a pessoa que ganhou. Então você pode confiar na nossa rifa, que é para dar continuidade ao nosso projeto, que querendo ou não precisa de recursos financeiros, né? Para aquisição de bens, né? Ou de repente realizar um outro evento, fazer um retiro ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então procure-nos, né? Vá no perfil do Alma Mater que você vai encontrar lá as informações para participar dessa rifa. Você tem mais alguma coisa para pontuar, Tana? não, só quero agradecer mesmo a oportunidade. É uma missão, né? E eu falo em nome do Alma Mater, da gente, sobretudo, né, nos formar para auxiliar também outros pais nesse processo, né, em prol de uma educação, mas uma educação que seja integral, uma educação, sobretudo, na família, né, que é a célula da sociedade mais importante, né, e é o desígnio e o desejo de Deus para todos nós, né, não obstante o próprio Senhor quis nascer em uma família. Então, isso é algo mais fundamental que nós temos, e nós precisamos que a nossa família, né,
viva bem, tenha esses princípios, esses morais, sejam famílias fortes, né, para educar filhos fortes. Então, essa é a nossa missão. Nós estamos integralmente e inteiramente comprometidos com isso. Tudo que nós pudermos fazer para que essa obra aconteça, não só da escola, mas da instrução, através de cursos, né, através de formações, nós iremos fazer para que, de fato, esse conhecimento seja, né, na verdade, seja acessível a todos. Nossa missão é comprometida com isso, né? Então, eu quero agradecer. Estaremos em breve reunidos aí em nossas formações para aqueles que estão cadastrados. Ontem iniciamos a formação profissional e caminharemos, né, para a terceira formação de paz, que agora vai ser presencial. Manteremos, né, o nosso canal aqui através do Instagram bem ativo, com conteúdos, com lives. Inclusive, já temos um tema para a próxima live, que será de importância fundamental, principalmente para os homens. Então, eu peço que vocês possam participar aí conosco, compartilhar, né? Não para que nós possamos ganhar visibilidade, mas para que outras pessoas também tenham acesso a esses conhecimentos, tá certo? Muito obrigada, que Deus abençoe. Vamos encerrar com a nossa oração, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça Boa de noite. rezar por nós, né? Como diz o Papa Francisco, reze por nós a favor, não contra. Fundamental. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado, Tainá. Tchau, pessoal.